Olá, um bom dia para você que sintoniza a TV Primavera neste sábado, hoje dia 6 de agosto de 2016, sábado muito especial para o esporte brasileiro, para o esporte mundial. Iniciou de forma oficial as Olimpíadas 2016, pela primeira e talvez pela única vez aqui no Brasil. Ontem a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi algo espetacular e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Nesse exato momento já tem competição, o Brasil está enfrentando a Noruega no handebol feminino. O Brasil vai vencendo a partida está no primeiro tempo, tem muita disputa, já vai ter disputa por medalha de ouro no judô. Enfim, são as Olimpíadas que começaram e para quem gosta do esporte realmente é um prato cheio. Então hoje um programa muito especial, falando muito de Olimpíadas e, claro, exaltando bastante aquilo que, depois de muita crítica, merece elogio. As Olimpíadas, elas realmente começaram com chave de ouro no Brasil e precisam realmente ser exaltadas. E a cerimônia de ontem precisa ser exaltada. Foi ápice, foi épico, foi maravilhoso e está começando o Esporte em Questão e a gente já fala sobre isso. No handebol feminino, primeiro tempo, o Brasil vai vencendo a Noruega 15-14. Daqui a pouco a gente vai atualizando o placar desse jogo. As competições já começam nas Olimpíadas 2016. Aliás, já começaram com o futebol. Na quarta-feira, as meninas do Brasil venceram as chinesas por 3-0. E na quinta-feira, o masculino acabou empatando, né? 0-0 com a África do Sul. Mas, infelizmente, nós não temos imagens para mostrar do futebol. O futebol é muito blindado e, como nós não temos o direito de transmissão, nós dependemos de outros veículos de comunicação para que os mesmos cedam as imagens para que nós possamos levar até você, telespectador. Infelizmente, o futebol, nesta primeira rodada, não vai ser possível. Mas nós temos imagens das aberturas, ou do cerimonial de abertura, da abertura, né, dos Jogos Olímpicos 2016. E a gente precisa realmente destinar um tempo para esse momento, porque foi algo espetacular, maravilhoso, que aconteceu ontem no Maracanã, no Rio de Janeiro. Estava acompanhando hoje a repercussão na mídia internacional e foi algo que encantou o mundo. Pela beleza, pela simplicidade, pelas cores, pelo poder de superação que o brasileiro, após muitos problemas, inclusive na Vila Olímpica, onde os atletas estão hospedados, com a situação envolvendo a poluição da Baía da Guanabara, enfim, o Brasil acabou se superando. O mundo se rendeu e os comentários, eles são os melhores possíveis, mundo afora, sobre o cerimonial de abertura nos Jogos Olímpicos. Aí nós temos um momento que fechou o cerimonial, né? Que fez com que muita gente chorasse ontem. O nosso catarinense, o Gustavo Kirten, manezinho da ilha, um dos homenageados, levando a tocha, né? Repassando a tocha para a Hortência, outro ícone do esporte brasileiro, que por sua vez passou aí para o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi um marco do esporte brasileiro quando nas Olimpíadas da Grécia acabou sendo impedido de vencer a medalha de ouro na maratona, porque um padre maluco acabou fazendo um protesto, entrou na pista e acabou barrando, fazendo com que ele perdesse a liderança da prova e por consequência a prova. Aí a Hortência, ela vai passar para o Vanderlei. E realmente foi algo assim espetacular ontem. O cerimonial de abertura, ele foi simplista, ele tocou em pontos importantes como o meio ambiente, e se nós tivemos na China, em 2008, a celebração e o tema do cerimonial de abertura é "A China é grande". Em 2012, na Inglaterra, a Grã-Bretanha foi grande. O Brasil, ele abriu mão de toda a vaidade e fez com que o mundo pensasse numa questão de extrema relevância, de extrema importância, que foi o que é a preservação do meio ambiente. Aí o Vanderlei, o ápice realmente, quando ele vai acender a pira olímpica, e foi algo realmente emocionante. A pira olímpica, nesse exato momento, ela não fica no Maracanã. Pela primeira vez, né, na história dos Jogos, ela sai do estádio olímpico e vai para o centro da cidade. Ela está em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Então, claro, eu expressei aqui minha opinião várias vezes, eu acho que o Brasil não tem condições de realizar uma Olimpíada
não pela capacidade do nosso povo, mas pelas condições sociais, financeiras, políticas do nosso país, né? Eu acho que não era o momento do Brasil celebrar. E isso ficou evidenciado, ficou escancarado a partir do momento que nós encontramos dificuldades nas coisas mais simples da organização de um campeonato como as Olimpíadas, como a construção da Vila Olímpica, como a questão da segurança, como a questão do meio ambiente, da locomoção. Agora mesmo, e aqui a gente tem que citar a fonte, eu estava ouvindo um repórter da Rede Globo ao vivo, entrevistando as pessoas que estavam à porta do ginásio para acompanhar os jogos das meninas do handebol do Brasil. Muita gente de fora ainda, e o jogo já terminou o primeiro tempo praticamente, está indo para o final do primeiro tempo. Ou seja, a organização não está legal, o Brasil tem sérios problemas. Mas, durante as Olimpíadas, e eu destaco aqui a frase do New York Times e também do The Washington Post, que são jornais dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, que acabaram dizendo o seguinte: por pelo menos 4 horas o Brasil esqueceu os seus problemas, o Brasil esqueceu a sua crise e mostrou para o mundo que é grande. E é isso mesmo. O nosso país é maravilhoso. Eu acho que a abertura das Olimpíadas fez com que nós refletíssemos o seguinte: nós temos problemas, nós temos gravíssimos problemas, problemas estruturais, problemas de corrupção. Olha essa imagem do Cristo Redentor, isso é maravilhoso, né? Essa imagem foi fantástica. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um país fantástico, um país que ele ressurge das cinzas num momento como esse. Então, parabéns a todos os organizadores. Eu não vou fazer aqui nenhuma comparação com a abertura da Copa do Mundo de 2014, porque não cabe, né? Porque simplesmente não cabe. Em 3 minutos de abertura do cerimonial das Olimpíadas, ele ofuscou, ele apagou, deixou realmente à margem a abertura da Copa do Mundo. E ontem nós tivemos aí o talento brasileiro. Inclusive nós gostaríamos de novamente repetir as imagens aí para você, porque foi algo que emocionou o mundo. Então, parabéns a todos os organizadores. O Esporte em Questão deste sábado, ele abre de forma diferente o nosso programa. Nós abrimos de forma diferente porque foi algo realmente espetacular, né? Com o Santos Dumont sendo exaltado, com Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, com Paulinho da Viola cantando o hino nacional brasileiro, ícones da música, né, da cultura brasileira, com Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ah, mas teve a Anitta. É, verdade, a Anitta nada a ver com estes monstros aí que a gente acaba citando da cultura, né? Mas enfim, faz parte do show, faz parte do show. Foi realmente sensacional. Me faltam palavras para descrever o que eu senti ontem em frente à televisão, assisti praticamente quase todo o cerimonial de abertura. A gente que tem aí um bom trajeto, né, no jornalismo esportivo, já trabalhei muito no jornalismo esportivo e é uma das bases da minha carreira, e a gente ficou realmente bastante emocionado. Principalmente quando esse cara aí, ó, Gustavo Kuerten, não porque ele é catarinense, não porque ele é de Florianópolis, mas porque realmente ele é um cara espetacular. Ele é humilde, ele é simples, e a emoção do Guga era a emoção do povo brasileiro. O Guga é o Brasil, é o brasileiro. E o Guga chorando, o Guga entrando, rindo, agradecendo a Deus pela oportunidade, é o que nós brasileiros estávamos sentindo. Sem demagogia, sem querer aparecer para as câmeras, esse é o Guga. E o Guga realmente, ele conduziu um momento importantíssimo, que foi a chegada da tocha olímpica ao estádio e depois passando para o outro ícone do esporte, né? A Hortência, eu lembro daquele timaço da Hortência, Magic Paula, campeã pan-americana em Cuba, depois foi vice-campeã olímpica, né? Foi medalha de prata a seleção de basquete feminina com a Hortência, com a Paula. E esse cara aí, né? O Vanderlei Cordeiro de Lima, nas Olimpíadas de Atenas em 2004, na maratona, que é a prova que fecha as Olimpíadas, ele ganhando, e quando restavam poucos quilômetros para a chegada ao Estádio Olímpico da Grécia, para ele ganhar a medalha de ouro, ele foi interrompido por um cidadão, um doido, era um padre irlandês que sei lá qual era o protesto dele. Ele acabou entrando na pista, uma falha gigante da organização das Olimpíadas da Grécia, e esse padre entrou e acabou barrando o Vanderlei Cordeiro de Lima, que depois voltou para a prova, mas acabou chegando em terceiro, mas foi ovacionado quando chegou no estádio, né? Foi simplesmente ovacionado. Então, o Vanderlei, justiça seja feita. O brilho da medalha de ouro foi devolvido em parte para o Vanderlei Cordeiro de Lima,
com esta homenagem maravilhosa realizada ontem no Maracanã. Era para o Pelé acender a pira olímpica, mas o Pelé não quis. Muita gente diz que o Pelé estava debilitado, ele não queria que as pessoas o vissem de bengala, que ele está usando uma bengala. Mas todo mundo sabe que foram problemas contratuais, né? O Pelé tem patrocinadores que não são os mesmos patrocinadores da Olimpíada. E infelizmente, viu, Pelé? Um também dos ícones do esporte. Nesse momento o dinheiro falou mais alto. Então eu acho que... Mas há males que vêm para bem, né? Há um ditado popular muito sábio que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu acho que essa negativa do Pelé, ela veio a calhar. Porque o Vanderlei Cordeiro de Lima merecia essa honraria no Maracanã, no Brasil. Olha que imagem maravilhosa, a população acendendo os telefones, ligando os telefones celulares, e essa obra de arte fantástica, representando o sol. Olha que coisa espetacular. Linda, linda, lindas imagens, e o que para quem gosta do esporte, e para quem não gosta também, né, acabou proporcionando, o que acabou proporcionando a abertura dos Jogos Olímpicos ontem no Rio de Janeiro. Então, sem palavras, e a gente abre realmente o esporte em questão, saudando o esporte mundial. E hoje o Brasil é a casa do esporte, com todos os nossos problemas, com todas as nossas mazelas. Olha que linda essa imagem do Cristo Redentor, hein? Fantástico, fantástico mesmo. E a partir de agora que comecem os jogos e que realmente nós tenhamos aí uma competição limpa, uma competição sadia, que as nossas diferenças sejam celebradas e que a tolerância, o respeito, a paz, o amor, a fraternidade entre os povos, ela seja engrandecida durante os Jogos Abertos do Rio de Janeiro. Que nós, que estamos vivenciando tempos difíceis em todo o mundo, com atentados terroristas, com o Islã propagando terror mundo afora, com a intolerância de muita gente, dentro do Islã, fora do Islã, trazendo uma mensagem de ódio, uma mensagem de que tudo isso seja pisoteado pelas Olimpíadas, que o espírito olímpico realmente possa trazer paz e alegria para os povos do mundo todo, como, por exemplo, nós vimos ontem na entrada da delegação dos atletas refugiados. Linda homenagem do Comitê Olímpico Internacional, atletas refugiados de alguns países que estão em conflitos, que não puderam competir para os seus países, acabaram formando um time de refugiados que também irá competir nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Lindo, lindo, lindo. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre Olimpíadas. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, tem ainda muita coisa. Acabou o primeiro tempo aí, gente? Acabou o primeiro tempo, né? O Brasil vai vencendo a Noruega, primeiro tempo do handebol, e daqui a pouquinho a gente atualiza aí o placar para você. Vamos fazer diferente, a gente começa com o Campeonato Brasileiro da Série B, vamos falar de futebol um pouquinho, depois a gente volta a falar de Olimpíadas. Na terça-feira foi aberta a última rodada do turno da competição. Foram jogos realizados por todo o Brasil e a gente confere os gols agora. Na terça-feira foram realizados 8 jogos. Ceará e Vasco jogaram em Fortaleza e acabaram empatando a partida em 0-0. Mesmo resultado para Luverdense e CRB, que jogaram em Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso, e Oeste Náutico, que duelaram em Barueri, na Grande São Paulo. Em Londrina recebeu a visita do Bragantino. Keirson escorou o cruzamento que veio da direita e abriu os trabalhos. Londrina 1-0. Luizão de cabeça fechou o marcador. Final, Londrina 2, Bragantino 0. Em Pelotas, o Brasil amassou o Avaí. Leandro Camilo abriu o marcador. Brasil 1-0. Ramon ampliou a vantagem dos gaúchos. Brasil 2-0. Leandro Camilo fechou o placar. Final, Brasil de Pelotas 3, Avaí 0. Em Goiânia, duelaram Vila Nova e Joinville. Joãozinho de dentro da área fez Vila Nova 1-0. O Joinville empatou neste gol esquisito, sem querer, de Darley. Tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Moisés, cobrando pênalti, definiu o placar. Final, Vila Nova 2, Joinville 1. Em Minas Gerais, tivemos Tupi e Paraná. Giancarlo aproveitou o cruzamento e mandou a bola para o fundo do gol. Tupi 1-0. Luiz Paulo, cobrando falta, definiu o placar. Final, Tupi 2, Paraná 0. A rodada de número 19 será finalizada somente no dia 16 de agosto com 2 jogos. Em Salvador jogarão Bahia e Atlético Goianiense. E em São Luís do Maranhão, duelam Sampaio Correia e Goiás. Tá notando que faltou um joguinho aí nessa rodada, né? O jogo do Criciúma. Calma, daqui a pouco a gente fala sobre o Criciúma. Antes, vamos conferir, final do turno, como é que ficou a classificação no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá.
O Vasco terminou o turno na liderança com 39 pontos. O Ceará foi o segundo com 35. Na terceira posição com 33 pontos terminou o CRB de Alagoas. O quarto foi o Atlético Goianiense, que somou 32 pontos. Na quinta posição está figurando o Brasil de Pelotas, que acumula 30 pontos. O sexto é o Náutico, que tem 28 pontos e 8 vitórias. O sétimo é o Londrina, que tem 28 pontos e 7 vitórias. O Criciúma finalizou a primeira fase da competição na oitava posição com 26 pontos e 7 vitórias. O nono foi o Paraná, com 26 pontos e 6 vitórias. O Vila Nova de Goiás é o 10º e soma 25 pontos. O Avaí, um dos representantes de Santa Catarina na competição, ficou na 15ª colocação com 23 pontos ganhos. O Joinville ficou na zona do rebaixamento. O Jeca é o 19º, o penúltimo colocado com apenas 17 pontos ganhos. A abertura do retorno será no dia 16 de agosto com o jogo entre Paysandu e Ceará. No dia 19 serão realizados 4 jogos: Bragantino e Vila Nova, Atlético Goianiense e Oeste, Joinville e Luverdense e Paraná e Brasil de Pelotas. No dia 20, o complemento da rodada. Em Recife, teremos Náutico e Criciúma. Em Alagoas, CRB e Londrina. No Rio, Vasco e Sampaio Correia. Em Floripa, Avaí e Bahia. E em Goiânia, Goiás e Tupi. Final do primeiro tempo, handebol feminino lá no Rio de Janeiro. O Brasil vai vencendo a Noruega 17-16. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Primeira divisão, também tivemos jogos no meio da semana. Vamos aos gols. Em Salvador, duelaram Vitória e Coritiba. Rafael Veiga abriu o placar para o Coxa. Coritiba 1-0. Juninho jogou contra o próprio Patrimônio e fez gol contra para desespero dos paranaenses. Gol do Vitória, tudo igual, 1-1. Marinho virou o jogo para o rubro-negro da Boa Terra. Vitória 2-1. Nos acréscimos, Chiesa fez mais um para o Leão. Final, Vitória 3, Coritiba 1. No Recife jogaram Sport e América Mineiro. Danilo abriu o marcador para os visitantes. América 1-0. Mark Gonzalez empatou para o rubro-negro pernambucano. Final, Sport Recife 1, América Mineiro também 1. Em Curitiba tivemos Atlético Paranaense e Corinthians. Walter, o gordinho camarada, não teve compaixão do timão e foi logo fazendo Atlético 1-0. O mesmo Walter definiu o placar com este gol. Final, Atlético Paranaense 2, Corinthians 0. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, jogaram Ponte Preta e Botafogo. William Potker abriu os trabalhos para a Macaca. Ponte Preta 1-0. Reinaldo, aos 40 do segundo tempo, fechou o marcador. Final, Ponte Preta 2, Botafogo 0. Em São Paulo, jogaram São Paulo e Atlético Mineiro. O argentino Chaves mandou uma bomba de fora da área e fez este golaço. Este vale a pena ver de novo. São Paulo 1-0. O Galo empatou após essa linda troca de passes. Michael Suel chutou cruzado e mandou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Lucas Prato entrou driblando a zaga e da entrada da área chutou no alto para definir o marcador. Final, São Paulo 1, Atlético Mineiro 2. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebeu a visita do Internacional e os gaúchos saíram na frente. Luiz Seijas recebeu ótimo passe de Valdívia e abriu o placar. Inter 1-0. Rafael Sobis aproveitou a bobeira da zaga para chutar na saída do goleiro. Tudo igual, 1-1. Ramon Abila virou para a Raposa. Cruzeiro 2-1. Rafael Sobis escorou o cruzamento que veio da direita e ampliou a vantagem dos mineiros. Cruzeiro 3-1. Olha o Rafael Sobis de novo. O atacante cruzeirense chutou cruzado para marcar mais um. O terceiro dele no jogo. O quarto do Cruzeiro. 4-1. E no finalzinho da partida, Alex, cobrando pênalti, descontou para o Colorado. Final, Cruzeiro 4, Internacional 2. Em Chapecó, duelaram Chapecoense e Palmeiras e a Chape pulou na frente. Kempis aproveitou a falha da zaga para marcar. Chapecoense 1-0. Jean, aos 40 minutos do segundo tempo, empatou a partida para o Palmeiras. E ficou nisso, Chapecoense 1, Palmeiras também 1. Lembrando que Flamengo e Santos jogaram em Cuiabá. Os dois times tiveram chances de gol, mas a partida terminou empatada em 0-0. Mesmo resultado para Grêmio e Santa Cruz, que jogaram em Porto Alegre e não alteraram o marcador. No dia 3 de setembro, Fluminense e Figueirense irão encerrar a rodada de número 18, jogando no Rio de Janeiro. Bom, mas diferente do Campeonato Brasileiro da Série B, a Série A ela não para assim com um tamanho de espaço tão grande como na Série B, né? Durante as Olimpíadas. Vamos conferir os próximos jogos aí da Série A do Brasileirão. Solta aí. Hoje, sábado, será realizada uma partida.
Flamengo e Atlético Paranaense. Amanhã tem América Mineiro e Santos, Palmeiras e Vitória, Coritiba e Ponte Preta, Internacional e Fluminense, Santa Cruz e São Paulo e Figueirense e Sport. Na segunda-feira teremos 2 jogos. Em Minas, Atlético Mineiro e Chapecoense. E em São Paulo, Corinthians e Cruzeiro. A rodada será finalizada no dia 4 de setembro com uma partida isolada. Botafogo e Grêmio, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o Criciúma. Vamos botar o dedo na ferida. O Tigre perdeu para o Paysandu. A gente vai conferir uma reportagem especial realizada pela Morgana Salvador aqui no nosso Esporte em Questão. E daqui a pouco a gente volta a falar mais de Olimpíadas também. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Esporte em Questão e acaba de iniciar aí o segundo tempo. Começou agorinha mesmo o segundo tempo de Brasil e Noruega. Handebol feminino pelas Olimpíadas. O Brasil vai vencendo 17-16 as norueguesas. Agora vamos falar um pouquinho do Criciúma, vamos? Criciúma jogou na terça-feira contra o Paysandu em casa, fechando o turno, a participação do Tigre no primeiro turno da competição. E o negócio enroscou, embaçou, rapaz. O Criciúma levou um sacode do Papão dentro de casa e a torcida ficou pé da vida. Vamos conferir. O início do duelo foi marcado pela garra do Tigre, que mostrou nos primeiros lances a vontade de jogar em casa. Isso mesmo, e tão somente nos primeiros lances. Aos 7 minutos, uma dividida de bola que no segundo tempo foi responsável por tirar o Luiz do jogo. Mas ainda no primeiro tempo, o Tigre bem que tentou. Mas aos 27 minutos, quem levou a melhor foi o Paysandu, que abriu o marcador. Já no segundo tempo, o Thiago Luiz, de longe da área, manda a bola para o gol sem chances para o goleiro Edson. O Criciúma deixou o nervosismo falar mais alto e perdeu diversas oportunidades de diminuir. Do jeito que o Paysandu jogou com mais intensidade, nós erramos muitos passes, por isso que eu falei que depois que tomou o gol o time se abateu, ficou muito nervoso, e o Paysandu foi mais time. Então a gente tem que ter a consciência de que perdemos para um adversário que até então não tinha jogado uma partida dessa maneira, e nós deixamos o Paysandu tomar conta do jogo e fez por merecer o resultado. Como não bastasse esse resultado, Rafael Silva derruba Alessandro na área. Penalidade máxima é marcada. Alessandro vai para a cobrança. Edson defende e Nutinho tira a bola da área. Último jogo pelo primeiro turno. E o resultado não foi nada favorável para o Criciúma. Mas se você pensa que vai ficar nesse 2-0, acompanhe esse último lance. Leandro Ceará passa praticamente sozinho e consegue esticar ainda mais o placar. O rendimento da equipe do Criciúma vem decaindo e a situação preocupa. Esta parada de 2 semanas pode ser essencial para organizar o time e analisar individualmente cada jogador. Nós tivemos uma reunião rápida, que foi visível mesmo a nossa decadência, né? Eu alego nesse momento hoje o jogo contra o Paysandu que foi o nervosismo. Quando tomamos o gol, o time ficou totalmente inseguro, muitos erros de passe, né? A vaia, quando pega no atleta, contamina outros, então isso atrapalha bastante. E pela primeira vez fomos vaiados, inclusive, né, de uma forma bem agressiva, e com razão. A torcida tem que fazer isso, tem que cobrar, porque a torcida é de time grande, o Criciúma é grande, o Criciúma quer subir, nós todos queremos, nós todos nesse momento estamos sofrendo muito com essa derrota, estava totalmente fora dos nossos planos, se quer empatar com o Paysandu, e acabamos perdendo da maneira que foi. Então já faz parte do passado, agora é pensar no decorrer do campeonato.
Beleza, tá aí o Roberto Cavalo. Beleza nada, né? Até porque no dia depois, dia após, o after day after dessa derrota do Criciúma, o bicho caiu, a casa caiu, rapaz. O bicho pegou para 2 jogadores do Criciúma que acabaram sendo demitidos. Elvis, titular absoluto do Roberto Cavalo, e o Lucas Taylor, que foi um jogador contratado para ser o substituto do Ezequiel. Os caras, vazaram, foram demitidos do Heriberto Wilson. Quem confirmou foi o Emerson Almeida. A coletiva começou através de um comunicado. Nós tivemos em reunião hoje praticamente o dia todo, né? Que está se desligando do clube 2 jogadores, né? O Lucas Taylor e o Elvis, né? Conversamos com os atletas e eles estarão à disposição aí para jogar em outras agremiações. Essas dispensas ocorreram após uma avaliação feita pela comissão técnica que está aproveitando as 2 semanas sem jogos para avaliar cada jogador. A gente teve uma avaliação hoje de manhã, né? Uma reunião em torno de 2, 3 horas. A comissão técnica entendeu por bem, né? A gente reavaliar o grupo. Temos aí 15 dias, né, de treinamento, de reavaliação de grupo, e ficou decidido que esses 2 atletas aí estão à disposição de outras agremiações, né, não vão fazer mais parte do Criciúma. Nesse segundo turno, estarão à disposição para jogar em outras agremiações. Diante de tal fato, sempre fica o questionamento se outros atletas podem ser dispensados. O gerente garante que, no momento, não. Mas os trabalhos vão continuar e devem ocorrer as avaliações dos rendimentos de cada atleta. No princípio, são esses, né, jogadores, né, que a gente definiu no dia de hoje. E sobre contratações, também conversamos... É aquilo que a gente vem buscando, que é o lateral esquerdo, né? Essa é a prioridade hoje e a gente vai atrás. Agora temos 2 semanas aí para buscar esse atleta, né? Já temos vários nomes em vista, temos um scout de em torno de 30, 32 jogadores. E agora vamos ver qual é que a comissão técnica aprovar, a gente vai atrás e busca um lateral que hoje é a necessidade. A comissão técnica também foi cobrada sobre os resultados que não atingiram os objetivos almejados, principalmente no último duelo diante do Paysandu. Não era o esperado, o resultado, né, de 3-0 que não estava na nossa programação, né? Tivemos reunião hoje de manhã, eu particularmente cobrei bastante da comissão técnica, né? Mas enfim, né, fizemos uma avaliação do primeiro turno, né? Estamos aí com 46%, né? E a 6 pontos do G4, então creio que temos que ter tranquilidade, cautela e vamos reoxigenar o grupo para que a gente faça um excelente segundo turno. Acredito que viemos treinando normalmente, como as outras equipes, mais cobrança de padronização de jogo, de conversas com jogadores, que faz parte do dia a dia, né? Até porque para a gente, um jogo daquele, né, de ontem, contra o Paysandu, a gente não pode admitir um resultado 3-0, então isso foi a cobrança. Pois é, e se teve jogadores demitidos, também teve jogador contratado. Kaique Valdívia, meio-campista que pertence ao Cruzeiro, chegou para ocupar a vaga deixada pelo Elvis. O jogador foi oficialmente apresentado no Criciúma Esporte Clube. O atleta pertence ao Cruzeiro e estava emprestado para o Náutico. Como estava sendo pouco utilizado no Náutico, agora vem reforçar o time criciumense. O meia está preparado para dar a bola no pé do atacante. Do time que eu passei, né, eu sempre fui um cara que sempre procurei deixar os atacantes de cara, né. Não tenho muitos gols, mas chego bem na área. Gosto de deixar os atacantes de cara para fazer o gol, mas tive a oportunidade também, venho treinando bastante para quando chegar na hora eu poder caprichar e fazer o gol. Mas a minha característica mesmo é chegar próximo ao atacante, ajudar meus companheiros. O jogador tem aproximadamente uns 15 dias para entrosar com o restante da equipe e fisicamente garante estar preparado se surgir a oportunidade. Eu já estou preparado, estou pronto, venho treinando, tem esses dias, graças a Deus, aí para a gente se aprimorar mais ainda, né? Então agora é aprimorar a parte física e depois a técnica para quando chegar dentro dos jogos aí eu poder render o meu melhor. E sei que vai ser um jogo muito difícil contra o Náutico. Agora é a gente focar aí nesses dias aí, dar o nosso melhor para buscar nosso objetivo. Eu vim com esse pensamento de poder ajudar, né? Quero agregar aqui na equipe. Os jogadores que estão aqui são de alto nível. Vou dar o meu melhor, que seja uma briga sadia, né? A gente poder ajudar o Criciúma em prol do clube. E o importante é o professor estar analisando, né, dentro de treinamento para quando chegar no jogo ele escolher a peça que vai render mais
para poder a gente encaixar aí o nosso resultado positivo. Agora, de onde veio o nome Valdívia? Bom, é um apelido que surgiu no decorrer da carreira e permitiu que Kaique se tornasse um nome composto e conhecido em todo lugar como Kaique Valdívia. Eu joguei a Série B em 2012 pelo Asa de Arapiraca, então eu tinha um cabelo grande, né? E o Valdívia, ele vinha na sequência em 2008, depois continuou. Então acabou pegando, né, esse apelido de Valdívia, e quando eu chegava em casa, meus pais sempre, minha mãe principalmente, chegava e perguntava por que o Valdívia. E ela tinha me dado meu nome com muito carinho, né, que era Kaique. Então eu resolvi colocar o Kaique, porque tirar o Valdívia não tem como depois que pega. Então, mas sou grato a Deus pela oportunidade assim, de estar carregando o nome Valdívia também. O importante é eu dar o meu melhor dentro de campo e ajudar a minha equipe. A bola na troca de passes ali, Kaique Valdívia! Um chutaço do Kaique Valdívia! A bola foi lá no alto para fazer a festa do torcedor do Náutico aqui no Arruda. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de nostalgia para os torcedores do Criciúma. No shopping center da cidade está ocorrendo uma exposição de camisas do Criciúma que apresentam aqueles modelos mais antigos até os mais novos, os mais tradicionais, como os menos conhecidos dos torcedores, enfim. É uma atração bem legal para quem gosta do Tigre e para quem gosta de futebol. Oficialmente há 6 anos, Luciano é colecionador de camisas do Criciúma. O amor pelo time é tão grande que quando ele se deu conta, já estava colecionando camisas raras do Clube Carvoeiro. Eu comecei a comprar as camisas porque sou torcedor apaixonado pelo Criciúma, né? E ia todo ano, cada vez que lançava uma camisa, ia nos eventos de lançamento. E comecei a ter um número, e sempre naquela história de um ano para o outro, vou guardar a camiseta, vou guardar. Daí quando eu vi assim, opa, já tem um número considerável de camisas. Então vou começar a colecionar. Daí onde eu vi que eu estava no mundo de colecionar camisas. Luciano tem em seu acervo 125 camisas. Destas, 11 estão em exposição. Alguns cuidados são necessários para manter essas relíquias em perfeitas condições. Algumas camisas, principalmente do ano de 92 para baixo, né, para as mais antigas, elas são camisas que a gente chama de camisas de pano. Então essas camisas dão mais trabalho para cuidar porque são ruins de lavar, a gente tem que tomar cuidado na hora de lavar, que elas têm um tecido bem mais trabalhoso. Então cada colecionador tem o seu jeito de guardar. Eu coloco em cabides dentro de plásticos, né, para não ter tanto contato assim com os outros materiais, com o pessoal pegando com mão e tal. Essa exposição é uma atração que o Criciúma Shopping trouxe para celebrar o Dia dos Pais. Essa exposição do Manto Carvoeiro faz parte da nossa programação de Dia dos Pais do shopping, né? Nós tivemos o objetivo justamente de fazer uma parceria com o Criciúma Esporte Clube, eles que nos passaram até o contato do Manto Carvoeiro, para que a gente conseguisse atrelar ali o futebol, o campeonato de videogame, com a paixão mesmo do criciumense, que é o Tigre, né? A exposição ela iniciou no dia 30 de julho, né? Ali com o início da nossa programação Dia dos Pais, e vai até o dia 14, que é o dia mesmo do Dia dos Pais, e aí encerra nossas atividades aqui em comemoração. Todo colecionador tem a sua favorita, e com o Luciano não é diferente. São duas, na verdade estão aqui. Eu tenho uma de 86, que foi o nosso primeiro título catarinense do Criciúma, né? A número 5, que foi do volante Jairo. Então o primeiro título catarinense na versão tricolor do Criciúma, que foi de 1986, está aí em exposição. Lá no começo, a número 5. E eu tenho uma da Embralite, a camisa ali é muito legal porque ela é muito rara, ela é difícil mesmo. Deve ter em torno de uns 4 colecionadores que tem aquela camisa. Bacana, bacana. E agora a gente segue com o nosso esporte em questão. Tá rolando aí uma disputa no judô. As meninas do handebol continuam disputando com a Noruega. O jogo está muito equilibrado. E também já tem até prova de ciclismo, ou seja, os esportes começam a pipocar por todo o Rio de Janeiro. Sensacional, ainda hoje tem as meninas do futebol. E amanhã tem os garotos Neymar e companhia com o futebol masculino. Vamos em frente, voltando a falar de Olimpíadas. Antes um pouquinho da abertura, o Rio de Janeiro vivenciou um momento especial, que foi a chegada da tocha olímpica na cidade. E, inclusive, isso acabou rendendo um feriado para os cariocas. Confere aí. Depois de percorrer os 4 cantos do país, nada como percorrer todos os cantos do Rio de Janeiro. Só que para que essa maratona de 3 dias não tenha reflexos negativos na cidade, foi necessário decretar mais um feriado municipal para esta quinta-feira, o 4º estabelecido durante o período dos Jogos. Desde o início nós dissemos que contingências ou momentos especiais podiam nos levar a tomar a decisão de decretar um feriado.
Isso vai permitir, obviamente, um deslocamento menor dos cariocas pela cidade. A passagem da tocha é um evento muito bacana, a prefeitura quer que a população participe, mas é importante que as pessoas tenham ciência que a passagem da tocha ela exige fechamentos de trânsito que impactam na mobilidade da cidade. Fico muito orgulhoso de ver a cidade em festa, né? É lógico que tem o transtorno da mobilidade, né? Mas para tudo de bom tem o sacrifício. A decisão foi tomada porque na última segunda-feira o trânsito da cidade foi caótico. Era o primeiro dia útil com restrições nas ruas, quando a cidade registrou mais de 120 quilômetros de congestionamento. Reflexo da implantação da faixa olímpica, onde só veículos credenciados podem passar. Essa é uma contingência dessas que a gente vem dizendo há algum tempo que iriam acontecer na cidade, não tem muito jeito. As faixas olímpicas elas têm um propósito principal, que é basicamente para os atletas poderem chegar aos seus locais de treinamento com algum grau de previsibilidade. Há uma discussão na Justiça sobre o valor da multa para motoristas que invadirem a faixa exclusiva. Por enquanto é de R$ 127, mas a Prefeitura do Rio quer estabelecer o valor em R$ 1.500. Só nas primeiras 48 horas com a faixa olímpica, quase 3 mil motoristas foram multados. O novo feriado vai aliviar o trânsito e diminuir o tumulto na cidade. Os outros são dia 5, abertura dos Jogos, dia 18, quando ocorre o triatlo em Copacabana, e no dia 22, dia seguinte ao encerramento do evento, em virtude do grande fluxo em direção ao aeroporto. Pois é, e vamos conferir então como é que foi a chegada da tocha olímpica no Rio de Janeiro. A chama chegou à cidade olímpica em grande estilo. Veio de Niterói acompanhada dos atletas da vela, esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil. Cruzou a Baía de Guanabara a bordo do centenário veleiro Aileen, prata em Estocolmo em 1912. Remadores da Marinha conduziram os irmãos Lars e Torben Grael até a Escola Naval, onde eles entregaram o símbolo dos Jogos nas mãos do prefeito do Rio. O Brasil viveu tempos turbulentos nos últimos anos, acho que todos reconhecemos isso, mas esse talvez seja um momento importante para que todos nós, cariocas, nós brasileiros, possamos refletir o que significa trazer Jogos Olímpicos para o nosso país, para a nossa cidade. As Olimpíadas, o movimento olímpico, o olimpismo, tem um conjunto de valores que são valores que a sociedade brasileira, a sociedade carioca, precisa cada vez mais incorporar. Em solo carioca, a tocha fez um percurso diferente. Do veleiro para o VLT, o novo modelo de transporte público da cidade. Ao desembarcar no centro do Rio, o Gari Renato mostrou por que o apelido dele é Sorriso. Deu as boas-vindas ao Fogo Olímpico. Gente, um sorriso é muito importante. Agora, a responsabilidade de levar o Rio de Janeiro nas costas é melhor ainda. Então, eu quero sempre carregar, ter amor ao espírito olímpico, saber que aqui é a minha cidade, aqui é meu local onde eu trabalho, é acima de tudo. É um peso, é uma responsabilidade, muita alegria. Ele vai dividir essa alegria e responsabilidade com mais 600 pessoas por aqui. Estando no Rio de Janeiro, o momento que a cidade vive hoje, momentos de altos e baixos, e você de alguma forma deixar um legado tão grande, da mesma forma que teve em Barcelona, e aqui no Rio vai ser no mínimo igual, mas eu acho que vai ser maior, é fundamental. O percurso pelo Grande Rio tem duração de 3 dias, uma rota de 90 quilômetros. Foi preciso muito fôlego para acompanhar o trajeto da tocha aqui no centro da cidade, porque os condutores revezaram momentos de corrida com caminhada, ou seja, quem quis acompanhar essa grande festa precisou ter pique de maratonista olímpico. E eu estou falando sobre muito pique, treinamento de atleta. Não é fácil correr para garantir o melhor lugar no pódio só para vê-la de perto e ainda conseguir aquela foto. Conseguiram uma boa foto da tocha? Ainda não. Daqui a pouco a gente vai conseguir. Quanto tempo você está disposto a correr atrás dela por uma boa foto? O que der, vou atrás. Então corre lá, quero ver. O que é uma corridinha para quem veio do Maranhão só para garantir a foto. Teve gente que nem fez esforço, tava ali por acaso e olha só a tocha passando. Cheguei pro trabalho agora e vi passando, dei sorte. Mas deu sorte? Dei sorte. Bem legal, o povo tá bem animado.
Sorte de quem conferiu tudo do camarote ou foi muito persistente. Chegou cedo e ficou ali, estrategicamente posicionada longe da multidão. Quanto tempo você ficou aqui esperando? Não, eu tô aqui há uns 40 minutos só. Custei chegar aqui, eu levei só 3 horas. Mas conseguiu a foto? Aqui, tá no celular, tá registrado. Se esse pessoal todo vai ganhar medalha de bronze, prata ou ouro, a gente não sabe. Mas ninguém aqui quer deixar essa chama apagar. Legal. Vamos lá, a gente está acompanhando aí os Jogos Olímpicos e continua a disputa. Tem handebol, agora já tem aí as argolas olímpicas. Também tem judô brasileiro, ganhou no judô, hein? Rapaz, o bicho tá pegando no Rio de Janeiro, para onde é que o cara olha, tem esporte, o cara não sabe nem o que acompanha direito. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta apresentando mais jogadoras da seleção feminina e da seleção masculina de futebol e falando um pouco mais sobre as Olimpíadas 2016. Legal, de volta com o nosso Esporte Questão e agora a gente confere um pouco mais dos atletas. Vamos conhecer um pouquinho daquela galera que está representando o Brasil nos Jogos Olímpicos 2016. Vamos fazer um papo de craque aí com a Andressinha do futebol feminino. Estava aqui no meu quarto, fui pro quarto da Bia lá, que é uma grande amiga aqui dentro da seleção, e a gente acabou assistindo juntas. Tava lá bem quietinha, não fui para a multidão, queria um momento mais reservado. Eu escutei meu nome lá no quarto mesmo. Acho que a ficha vai caindo aos pouquinhos, né? E talvez eu só me dê conta quando esteja lá no nosso primeiro jogo. Olha, eu acho que não só eu, como a maioria estava com aquele friozinho na barriga. A gente sempre tem uma esperança muito grande de estar na lista, porque a gente trabalhou e fez por onde. Mas na hora a gente fica com aquele medinho, mas deu tudo certo, graças a Deus, e eu vou ter a oportunidade e o prazer de disputar essa Olimpíada dentro do nosso país. Primeiro que eu fico muito feliz em saber disso dela, mas, cara, se eu conseguir fazer metade do que a Formiga fez pela seleção, eu já vou estar muito feliz, porque a Fu, a gente sempre fala, né, ela é de outro mundo. O que ela fez e continua fazendo, eu acho que talvez nunca ninguém consiga fazer isso. Então, eu vou buscar o meu espaço, o meu lugar e tentar ajudar a seleção sempre que possível da melhor maneira. O futebol evoluiu muito agora, então o jogador que consegue se adaptar em outras posições, ele tem uma vantagem e acaba sendo uma melhor opção. Sempre tem a posição que a gente se sente melhor, né? Eu me sinto bem melhor jogando pelo meio do que jogando aberta. Mas se o professor Vadão precisar, eu vou estar à disposição a qualquer momento para fazer o que o time precisar. O jogo que eu me lembro assim, que me marcou muito foi aquela semifinal contra a Alemanha, que o Brasil acabou ganhando de 4-1. A Cris brilhou no jogo, a Fu meteu o dela, a Marta também. Esse jogo marcou bastante, acho que foi uma vitória bem bonita da seleção. É muito da nossa cultura, né? O brasileiro quer isso, quer esse futebol bonito, toque de bola, dribles, não sei o quê. A gente tem isso na nossa seleção, mas hoje o futebol é resultado e o importante é a equipe vencer. Mas eles podem esperar uma equipe muito mais preparada, muito mais competitiva do que já foi, e a gente vai trabalhar muito e lutar muito para que a gente possa sair com vitória e buscar a nossa medalha, que é o nosso maior objetivo. Legal, e além da Andressinha, nós também vamos conferir um pouco da Rafaela, outra estrela da seleção feminina de futebol. Nossa, tipo, todo mundo ficava falando pra mim, tipo, eu já sei, seu nome vai estar lá, mas, tipo, enquanto você não vê seu nome aparecendo ali, você tendo a certeza que você vai estar entre as 18, nossa, você fica naquela apreensão, você fica
nervosa, mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um sonho para mim, não só pela Olimpíada ser no Rio, mas por ser um evento que todo atleta quer estar, né? E ainda mais aqui no Brasil, no Rio, com minha família presente, vai ser um momento mágico. Eu sempre fui lateral, né? Jogar na zaga é diferente. Eu acho que ali você não pode errar muito. E, tipo, um erro seu pode comprometer um jogo, pode comprometer um campeonato e até uma convocação. Então, tipo, pra mim, eu sempre, tipo, coloquei na cabeça que eu não posso relaxar, porque um erro meu pode custar uma Olimpíada, pode custar um jogo e eu sempre tive aquilo ali. Então, eu nunca, tipo, me acomodei. Eu sempre estava tentando melhorar, tentando buscar, tipo, me aprimorar no que eu precisava e mais sempre com a cabeça no lugar, focada. Então, 2012 foi diferente agora, né? Eu estava lá treinando com o grupo e acabei não indo para a Olimpíada, mas eu acho que foi um ano que também eu estava focada nos estudos, eu estava na minha faculdade lá nos Estados Unidos. Por mais que seja importante participar de uma Olimpíada, eu também estava querendo, tipo, concluir essa minha fase na acadêmica, então eu estava focada bastante nisso. Eu sei que é triste você não estar na lista ali, mas eu também, hoje eu tenho orgulho de hoje estar graduada, hoje ter meu diploma, então, e hoje eu estou entre as 18, então acho que eu não me arrependo muito da escolha que eu fiz no passado, mas eu acho que agora eu estou 100%, estou focada completamente no futebol e tenho uma garantia, né, que eu tenho um diploma hoje, então para mim eu estou muito feliz. Eu acho muito importante hoje você ser polivalente, não só no futebol, como nas áreas que você atua, né? Mas eu acho que num torneio tão curto como a Olimpíada e com um elenco tão restrito que são 18 atletas, eu acho que é muito bom você ter essa polivalência, essa característica de jogar em outras posições. E eu tive a sorte de ser testada na zaga e me dar bem. Eu, tipo, tive uma carreira muito boa nos Estados Unidos jogando de meia. Eu acho que pra mim não importa a posição, eu acho que eu quero ajudar a seleção, eu quero fazer o máximo que eu puder, independente da posição, do cargo. Se for para eu ficar lá no banco torcendo, eu vou torcer da melhor forma possível. Se for para jogar no ataque, na zaga, até no gol, se for preciso, eu tô aí para ajudar. Então, eu acho que esse apoio da torcida e ao mesmo tempo cobrança, você pode encarar de duas maneiras, né? Você pode encarar como uma coisa que vai pesar, que pode te atrapalhar psicologicamente, tipo essa cobrança da torcida e da família também, dos amigos, mas também você pode usar como um incentivo, tipo uma força a mais dentro de campo, já que você tem tanta gente torcendo e tipo querendo o resultado, você pode tentar se concentrar mais, se doar mais. Então eu penso pelo lado positivo, né? Eu sou bem tranquila, não costumo meio que me desequilibrar com essas coisas. Então eu acho que isso vai ser um fator positivo pra gente. Eu, por uma das poucas vezes, vou ter minha mãe, minha irmã, minha tia no estádio, lá no Rio, torcendo. Então, pra mim é muito bom. Eu acho que você tendo sua família lá, você tendo seus amigos, as pessoas que gostam torcendo, é um incentivo a mais. Eu vou jogar por mim e por eles também. Bacana. E agora vamos conferir um pouco, conhecer um pouco dos jogadores que irão representar o Brasil na seleção masculina de futebol. Começando pelo jogador do Internacional de Porto Alegre, o Rodrigo Dourado. Lembro, tava concentrado para jogar no Campeonato Brasileiro e eu costumo dormir, né, até meio-dia para descansar bastante. E nesse dia, como são 2 no quarto, ligaram lá no quarto e tipo um amigo do meu companheiro ligou para ele descer lá, para eles conversar um pouco, e eu acabei acordando. Isso era 15 para as 11. Aí quando eu acordei eu lembrei que era a convocação, liguei a TV e fiquei esperando. Aí quando saiu o nome, foi uma alegria muito grande e fiquei muito feliz. É um sentimento, difícil explicar, é um sentimento muito bom, é um sonho, né? Acho que ainda mais uma Olimpíadas no Brasil, ainda mais eu que não esperava, né? Então, está sendo muito bom
esse período de treinamento e mal espero a hora de começar os jogos. Esse ciclo olímpico aí já vem de dois anos, acho, né? E eu nunca tinha sido convocado, fui convocado na última. E isso me deu chance, né, de sonhar com a Olimpíada. Mas quando eu tive a oportunidade, acabei me machucando já lá no primeiro jogo. E faz parte também do futebol, né, mas fiquei bem triste. Pensei que não estaria na lista final, mas botei a cabeça no lugar, me recuperei o mais rápido que eu consegui. E quando eu voltei, tentei dar o máximo nos últimos alvos que eu tinha para mostrar para o Micali e, graças a Deus, fui convocado. Eu cheguei no Inter de meia, eu jogava de meia direita e, como eu jogava muito futsal, né, eu cheguei de meia, nunca tinha jogado no campo. E logo nos primeiros treinos já fui colocado de volante e desde ali já fui embora. Primeiro tem que uma marcação, né? Acho que um volante tem que saber marcar e saber sair jogando, né? Um volante que só marca hoje em dia não joga mais, né? Tem que ser um volante moderno. E acho que tanto eu quanto o Thiago Maia e o Wallace têm essas características de marcar e sair para o jogo. A gente sabe que o nosso time é muito ofensivo, né? E a gente vai tentar ali dar o máximo ali a proteção para eles resolver lá para nós. Foi bem difícil, mais para minha mãe, né? Eu lembro que quando eu tive essa oportunidade de fazer teste no Inter, eu falei com meu pai que eu queria, né? Que era um sonho meu e ele acabou aceitando. Mas minha mãe não aceitava, não queria me deixar ir por causa da minha idade. E foi um período bem de muita conversa, meu pai e ela, para conseguir essa liberação e graças a Deus ela liberou e deu tudo certo dali para frente. Tudo que eu já passei valeu a pena, todo o sacrifício, saí de casa com 11 para 12 anos, morei longe da família quase toda a minha adolescência, né? E principalmente era para ser um jogador profissional, né? E depois de ser jogador profissional, buscar outros objetivos que era a seleção brasileira e muitas outras coisas que eu pretendo conquistar ainda. Meu sonho acho que é um sonho de todo atleta, todo jogador vestir a amarelinha, né? E eu estou muito feliz e só vai fechar com chave de ouro se a gente conquistar a medalha de ouro agora. E para fechar nosso Esporte em Questão, o último da série de apresentação de atletas. Desta vez, mais uma vez a gente abordando e trazendo aí para você conhecer um atleta da seleção masculina de futebol. E agora é o Rafinha. Eu estava de férias, estava em Barcelona fazendo umas coisas de trabalho lá e eu recebi a notícia de surpresa, fiquei muito feliz. Todos meus amigos do Brasil me ligavam. Porque para qualquer menino que gosta de futebol poder jogar as Olimpíadas, eu sendo do Rio, para mim é algo que eu nunca vou esquecer. Não, acho que é uma competição de correria, não diria assim. São 2 dias de descanso para o seguinte jogo. Então acho que é importante todo mundo estar preparado para aguentar a competição. Basquete eu gosto, mas eu gosto muito de vôlei. Minha mãe era jogadora profissional, então sempre joguei vôlei também. Então vou assistir cada jogo do Brasil. O vôlei é mais para brincar. Futebol a gente levava mais a sério. Era mais competitivo. Todo mundo esportista, sendo atleta, e sempre tem essa disputa em qualquer coisa que a gente faz. Quando a gente era criança, o menor tinha que ganhar. Se era eu contra o meu irmão, eu sempre tinha que ganhar. Falar do Praz realmente para mim foi uma surpresa, um exemplo. É um exemplo para o grupo, de comportamento, de profissional. Foi uma tristeza muito, muito grande para todos nós que estávamos com ele treinando, sabendo da luta que ele estava passando para poder melhorar do cotovelo. As coisas que só Deus sabe. Ele não vai poder estar com a gente, mas com certeza ele vai estar na torcida e a gente vai se esforçar ao máximo para dar esse ouro para ele também. Que é um grupo muito bom, acho que qualquer jogador que possa vir e se esforçar para dar o máximo é bem-vindo. Minha filosofia sempre foi trabalho, então trabalhar e se esforçar ao máximo para poder dar esse ouro inédito no futebol do Brasil.
Legal, e hoje a gente vai terminar o nosso esporte em questão de uma forma diferente. Só para deixar a última informação, o Brasil está vencendo aí a Noruega no handebol feminino. Está faltando aí 1 minuto e meio para o término da partida. Quanto é que está o jogo aí, gente? 31-27? O Brasil vai ganhar, né? 31-27, faltando aí pouco mais de 1 minuto para o término da partida. Acabou o jogo? Já acabou, então não é 1 minuto e meio, não. Só faltava 30 segundos, acabou o jogo. O Brasil venceu a Noruega 31-27. Ô, Ricardo, bota a imagem aí da abertura das Olimpíadas e a gente vai terminar o esporte em questão assim. Um abraço para todo mundo e até o final de semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau.